Boa noite, Lacerda. Na última coletiva eu acabei te perguntando o que fazer para o Atlético para que o último resultado não fosse um resultado isolado assim. O que não deu certo na partida de hoje para que a mesma atuação não fosse repetida, claro, dependendo do adversário, e sobre uma substituição específica, o porquê da saída do Robert? Boa noite. Bom, primeiramente que o resultado não era o esperado, né? A gente trabalhou para vencer esse jogo, e tudo que eu for falar aqui é difícil para o torcedor escutar, até mesmo para vocês, e vocês podem não concordar. O Ferroviária chegou uma vez no nosso gol no primeiro tempo, a gente com 4 minutos tinha tido 2 oportunidades, teve o lance do Kelvin, cara a cara, teve o lance que o Lelê roubou a bola e ficou 2-1 com o Martins, teve o lance do Luizão, que ele finalizou de dentro da área, o goleiro fez um milagre, e tem dias que as coisas não, que a bola não entra. Não acho que a gente fez um grande jogo, mas o nosso primeiro tempo foi bom. Aí a gente toma um gol onde nós estávamos no controle da partida, erramos o passe, tomamos a transição, tivemos tempo para matar a jogada, não retornamos como time que retornar e acabamos levando o gol. Aí a gente tem a situação do pênalti, perdemos o pênalti, o batedor era o Lelê, mas o Martins pegou a bola e bateu, mas era para o Lelê, que era o batedor do pênalti. A gente tentou avisar ali na hora, avisou, falou, o Luizão foi lá, avisou, mas o jogador pegou a bola, enfim, quis bater, bateu e errou, né? Mas quem treinou foi o Lelê. E a segunda opção era o Robert. Sobre a substituição, são escolhas que a gente tem que tomar, muito baseado também no jogo e no que a gente vê na semana. O Robert não estava mal na partida, mas a gente precisava fazer alguma mexida ali para... De alguma forma a gente estava jogando um bom primeiro tempo, mas estava perdendo o jogo. Então, assim, é muito fácil agora a gente dizer que uma substituição ocasionou a derrota, porque a gente faz a troca pelo Shailon, com poucos minutos do segundo tempo a gente consegue fazer o gol de empate. E os gols que a gente tomou depois foram consequências. A gente teve volume, ficou com a bola, a gente tomou um gol de bola parada, e aí não tem mínima interferência se estava jogando o Robert ou o Shailon, mas tu tem que convir comigo que o gol sai quando o Shailon está na partida, e não estou aqui para defender Shailon, defender Robert, mas o gol com bola rolando sai com o Shailon e não saiu no primeiro tempo com o Robert. Eu estou aqui para tomar decisões, assim como eu coloco, eu tenho que tomar a decisão de tirar. E o terceiro gol, todo mundo viu o que aconteceu, um lance isolado, infeliz, foi sem querer o lance ali, a bola bate sem querer, mas o jogo já estava praticamente decidido, mas infelizmente não foi um dia bom para nós hoje. Boa noite, Lacerda. Minha pergunta era até em cima disso que você já falou um pouco, da questão do pênalti, né? Você já afirmou que o batedor era o Lelê, ele acabou não batendo. Então, só para confirmar se ele é realmente o batedor oficial nesse momento. E se me permite uma segunda, o Yuri entrou muito bem, né? Teve uma minutagem maior hoje do que ele já tinha jogado. A sua avaliação do desempenho do Yuri no jogo? Cara, a responsabilidade ela é do treinador, independente se bateu A ou B. Agora, quando eu cheguei no Atlético, nós tinha uma filosofia de colocar 2 ou 3 opções de batedor de pênalti, porque a gente coloca, além de ter o treino, além de ter a palestra, a gente cola na parede. Tudo. Bola parada, escanteio, tudo, barreira frontal. Os jogadores, ele vê na palestra e ainda vê na parede. E nesse jogo, especificamente, eu tirei as 3 opções. Porque sempre quando eu trabalhei de uma forma de ter um batedor. E nesse jogo, eu fiz a decisão por botar só um lá, que era o Lelê. Mas enfim, acontece, pelo menos o Martins teve personalidade de querer bater o pênalti, claro que a gente vai ter que conversar, porque isso não pode acontecer, foi determinado, tem que ser o cara que eu determinei. Sobre a entrada do Yuri, entrou bem na partida, conseguiu ter os domínios orientados que a gente pede, cobra muito no treinamento, de não voltar muito a bola, então conseguiu todas as ações que ele teve no jogo, ele conseguiu dar sequência na jogada. Eu queria ele mais com o pé, mais que ele pisasse mais com o pé na linha, para ter esse 1-1 com o lateral deles, mas como a gente não estava conseguindo gerar vantagem, eu optei em deixar o Romão mais pé na linha e deixar o Yuri flutuar mais, apesar que eu acho que o Yuri ele vai render mais com o pé na linha. Mas assim, é um menino que está treinando, precisa evoluir também no treinamento do dia a dia. A gente cobra muito isso, mas é um cara trabalhador, é um menino não, né? Está com 20 anos, já é homem, né? Mas gostei da apresentação dele. Acho não, né? Com certeza vai ter mais minutos aí de oportunidades. Boa noite, Lacerda. Igor Oliveira, Rádio CBN. A gente até falou isso no pré-jogo, né? A questão do Atlético tentar buscar essa sequência de resultados positivos e hoje, mais uma vez, não conseguiu a segunda vitória na Série B. O que você acha que está faltando para o time? Sei que você chegou tem pouco tempo, são apenas 5 jogos, não fez parte de toda essa campanha, mas o que você acha que está pesando para o Atlético não conseguir essa sequência de resultados? Sabe, é lógico que a gente queria essa segunda vitória, lógico que colocaria o Atlético brigando numa outra situação dentro do campeonato. A gente conseguiu. O ambiente hoje interno ele é muito bom.
Os atletas estão mais confiantes. O nível de treinamento da primeira semana que eu cheguei para essa semana, para quem acompanha o dia a dia, e alguns de vocês acompanham, ele melhorou muito. Individualmente, nos treinamentos, eles evoluíram muito. Seria muito fácil eu vir aqui e só criticar. E esse papel vocês podem fazer, porque é o direito de vocês, e vocês estão aqui para analisar, assim como a torcida também está. A torcida ficou na bronca e tem que ficar, porque dentro de casa o Atlético não pode perder de 3-1. Mas a gente não pode apagar as coisas boas que a gente fez do primeiro tempo. E aí eu digo assim, a minha principal resposta que eu posso te dar é detalhe. Detalhe do quê? Detalhe da bola entrar. Detalhe de, se foi determinado para tal jogador bater o pênalti, aquele tem que bater. Determinar se o escanteio para bater tal jogador, aquele tem que bater. Hoje aconteceu também. Então, assim, não tem como eu entrar lá dentro e determinar, e me impor. Eu faço isso no treino, eu faço isso na beira do campo, faço isso nas palestras, é tudo que a gente mostra. Então, é detalhe. Detalhe de entender que quem ganha é o grupo, a gente não vai conseguir ganhar nada individualmente. Eu confio muito no grupo, eles estão muito machucados com a derrota, a gente não tem tempo para se lamentar, amanhã já tem que levantar a cabeça agora, já pensar no Cuiabá fora de casa. Esses mesmos atletas, esses mesmos que jogaram aqui, vão ser os responsáveis pela volta das vitórias do Atlético. Esse grupo que está jogando todos os jogos. Hoje, por exemplo, chegou agora o Jean Dias. Então, assim, são esses atletas, não são outros. Daqui a pouco chega um ou dois, mas é esse grupo, e que eu volto a dizer, eu acredito em todos eles. Não vou abandonar ninguém. Não vou abandonar ninguém. Todo mundo vai estar junto e a gente precisa melhorar. Lacerda, vai ser discutido internamente alguma punição por essa questão do pênalti com o Federico, ou é algo que só segue o jogo? Não, essa tem que seguir, né? Mas isso a gente vai conversar internamente, porque tem os dois lados, né? O jogador o jogador quis bater, mostra a personalidade, mas aí quando é determinado a linha que eu trabalho, justamente eu mudei por causa disso, né? Porque eu não gosto de deixar 3 opções, como era padrão, né, aqui no Atlético. Então eu mudei isso, eu coloquei um jogador justamente para chegar na hora e não ter essa dúvida. Porque se eu coloco 3 opções, o primeiro, quem vai bater? Aí jogar um para o outro. Não, então a gente já determina. Mas isso é uma questão que já aconteceu, virou página, a gente conta com o Martínez aí e segue a vida. Lacerda, o Atlético estava 3 jogos sem perder, né? E aí, tentando agora essa boa sequência, qual que é o impacto dessa derrota para as próximas rodadas? É ruim. É muito ruim tu perder. Ainda mais quando a gente vinha de uma retomada. É lógico que ainda não era o ideal, 2 empates e uma vitória, mas com tudo que a gente fez no último jogo, tudo que esse grupo evoluiu no dia a dia, a vitória hoje ela é fundamental. Mas se a gente começar aqui a levantar muitos problemas, se a gente começar a remoer muito essa derrota, a gente tem o Cuiabá já pela frente, adversário duríssimo que está na nossa frente, e vai ser difícil fora de casa, então a gente precisa ver os erros, mostrar para os atletas, conversar internamente e começar a trabalhar novamente para retomar o caminho das vitórias. Boa noite, Lacerda. Boa noite. Você falou sobre o Jean Dias, a chegada dele, em que esse jogador agrega para o elenco, foi uma indicação sua e sua participação na chegada de outros reforços. Você está contando com a qualificação do banco? Não, o Jean já era monitorado, não foi uma indicação minha, mas com certeza eu dei o aval. É um atleta que eu conheço e não existe nessa questão assim de o treinador indica, ou o diretor, ou o auxiliar, não. Isso a gente trabalha tudo internamente, todo mundo entra no mesmo consenso, desde o presidente, treinador, todos os membros ali do departamento de futebol. O Jean, eu já conheci o Jean lá principalmente do futebol gaúcho, enfrentei ele algumas vezes, é um atleta que vai nos dar mais uma opção de ataque, é um cara que tem facilidade de jogar de ambos os lados, um jogador de força, um jogador que também tem essa condição de bola parada, né? Fez uma boa temporada ano passado no Paysandu, esse ano vinha na Ponte Preta, né? Acabou saindo, e então assim, é um atleta que a gente conta muito. Sobre reforços, perguntou? A situação que a gente monitora o mercado, não está fácil, não tem muitas opções, mas a gente está sempre atento ao mercado, mas nesse momento não tem ninguém assim acertado e alinhado para chegar nos próximos dias. O Lacerda, antes de você falar aqui conosco, a gente viu que você estava numa breve reunião ali com o presidente, com o Rafael Cota, né, gerente de futebol. Essa conversa é mais a um caráter de balanço do jogo, de expectativas. Você pode adiantar isso para a gente ou não? É o que a gente sempre faz. Amanhã tem outra. A gente conversa muito. O presidente Adson é um cara muito presente. Assim como o Cota está toda hora junto com nós na sala da comissão.
Conversa normal, conversa falando um pouco do jogo, falando da sequência que a gente tem que ter. É a mesma coisa que eu acabei de responder o colega aqui, né? Não adianta aqui a gente vir só criticar, nós, né? Vocês têm o direito, mas nós aqui nós temos que... Porque é esse grupo que tem que fazer a retomada, é esse grupo que tem que voltar aos caminhos das vitórias. E eu não posso, não é uma coisa que no último jogo foi tudo muito bom e agora está tudo muito errado. Lógico que 3-1 é um placar muito ruim, né? Ainda mais para um adversário que estava atrás de nós e que está no mesmo nível de tabela. Então, assim, mas é uma conversa que a gente tem que estar sempre alinhando, sempre conversando para o melhor para o Atlético.